Fala galera, tudo bem com vocês? Como é que estão as coisas? Eu sou o Vitor Barbalho, sou o CEO da Quintro e este é um podcast aí que a gente está começando aqui dentro da própria Quintro. E eu tô aqui com dois convidados, né? Meu sócio, Lucas Rocha. Fala aí, Lucas, um pouquinho. Bom dia, pessoal. Sou o Lucas Rocha. Hoje eu sou um dos fundadores da Quintro e sou o CTO aqui da Quintro. E hoje nós estamos convidados aqui com o Danilo, né? Apresenta aí, Vitor. Isso aí, né? Nós estamos com o Danilo Conrad, falei certo? Falou certo, exatamente. Danilo veio lá de Floripa, diretamente aqui para Montes Claros, né? Para fazer um podcast aqui com a gente, dar uma consultoria para a gente também. Daqui a pouco tem treinamento, ou seja, nós estamos aqui com a agenda bem cheia. Diante de alguns assuntos aí muito importantes, né? Mas e aí, quem que é o Danilo Conrad que está nos visitando aqui hoje? Gente, muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui em Mock City, é assim que é para os mais chegados? Desse jeito. Estou muito feliz de estar aqui. É uma cidade incrível aqui. Quem não conhece Mock City, vem aqui para Montes Claros, gostei bastante. Um pouquinho sobre mim, né? Eu sou casado, tenho 2 filhos, empreendo desde os meus 26 anos, já estou há mais de 10 anos aí empreendendo nessa área de construção de máquina de vendas. Já tive a oportunidade de dar consultoria para resultados digitais. O meu berço ali, aprendi muito lá em 2014, 2015 com a Exact Sales. Tive passagem por grandes empresas, Grupo Falcone, sim, que é Matera. Fundei a Sales Hackers, que é hoje uma das maiores consultorias do Brasil em receita, vendas e sucesso do cliente, né? A gente estrutura tudo. Vendi essa operação em 2022, na virada para 2023. Estava acompanhando essas novidades da inteligência artificial e, desde então, eu venho me aprofundando em inteligência artificial aplicada a vendas, a outbound, a inbound, porque hoje em dia o cara que não aprender inteligência artificial está ficando para trás, né? É um prazer estar aqui com vocês e vamos ajudar essa turma que está nos acompanhando também. Sim, acho que tem uma turma aí que já é cliente nosso e tem uma turma também que vai se tornar, né, se Deus quiser, aí um cliente nosso. E uma das coisas que a gente, inclusive, quando a gente fez esse contrato, essa parceria que a gente fez com o Danilo, foi porque dentro de uma startup a gente também tem que ir atrás do cliente, né? E esse que é o movimento do outbound, né? Quando nós temos que ir atrás, né? Não é só abrir a porta, fazer um tráfego pago, né? E esperar com que o cliente apareça. O outbound é fazer isso. E o tema de hoje, né, que a gente escolheu aqui, é ver como que está, né, esse outbound com o WhatsApp, com a inteligência artificial. E aí eu queria trazer uma polêmica, né? Porque muitas empresas falam assim, né? O outbound morreu. O negócio hoje é tráfego pago, realmente tentar fazer um lançamento, fazer o tráfego ali, ficar esperando o cliente realmente cair ali num grupo, numa comunidade, fazer um lançamento pago, né? E aí a gente queria saber aí, Danilo, o que você acha? O outbound morreu ou ele só ficou mais caro para quem não atende bem? Como é que é esse negócio? Boa. Assim, é um ponto interessante, né? Isso a gente escutava até mais alguns anos atrás. Eu acho que hoje o mercado tem evoluído, porque a cada ano que passa, esse é um dado interessante para a galera que está nos acompanhando, o tráfego fica 20% mais caro. Agora, com a lei federal, né, da mudança do regime, ontem a gente estava num cliente, numa empresa, colocaram 4 mil em tráfego, instantaneamente já bateu 400 conto de imposto ali, foi na hora. Então, cara, tá caro fazer tráfego e a cada ano fica mais caro. Em 26 está mais caro que 25, em 27 vai ser mais caro que 26, ou seja, não dá para a gente depender do tráfego. Aliás, quando a gente fala de empreendedorismo, de negócio, depender de qualquer coisa é ruim, né? Então, a gente tem que ter plano A, plano B, plano C. E o outbound, principalmente quando a gente fala que é a prospecção ativa, quando a gente fala de uma operação B2B, ele é lindo, né? Por quê? Porque você tem muitos dados à sua disposição para que você possa encontrar os clientes ideais. Então, esse é um outro benefício do outbound em relação ao inbound. O inbound, né, até para quem está nos acompanhando, às vezes não tem essa familiaridade, é quando você... o nome já fala, né? O in, você atrai, então ele vem, né? Então, a gente...
coloca assim uma placa de um alvo grandão e fala, cliente, olha aqui, tô aqui, né? Sim, sim. E a gente atrai ele por pesquisa, por coisas. O out é o contrário, a gente vai atrás dele. Só que no inbound é muito bom que você atrai ele, porém você vai pegar muitas vezes um cliente que é meio desqualificado, você vende às vezes para uma média empresa e vem MEI, vem gente muito pequena. Ontem a gente estava numa empresa dando uma consultoria e eles vendem um ERP para gestão de clínicas médicas. E eles no inbound eles recebiam 20% das levantadas de mão de pacientes pedindo atendimento médico. Inbound. No outbound, isso nunca aconteceria, porque a gente vai ver quais são os canais das clínicas, quem são os donos, a gente acha o celular do dono, então nada de ficar ligando para telefone fixo, secretária. Hoje tem tecnologia para isso, para você encontrar, e você liga direto o telefone do Lucas, você liga direto o telefone do Vitor. E esse negócio de ligar mesmo, né? O Lucas pode falar um pouquinho, né? Hoje a gente já está ligando pelo WhatsApp, como é que é? Hoje a gente tem uma diferença que a gente percebeu que mudou muito. Eu acho que na parte da telefonia, acho que praticamente o empresário não atende mais o telefone. Mas hoje, quando você liga realmente no WhatsApp, você consegue perceber que a convenção aumentou bastante. Duas vezes. Hoje, por exemplo, você conseguiu pegar isso na prática, aqui na própria Quinto. A gente percebeu que quando a gente fez essa conversão, a gente pegou alguns clientes e fez para fazer ligação de WhatsApp, a conversão desse cliente é totalmente diferente de uma ligação normal. Né? Exatamente. Isso converte 2, 3 vezes mais você ligar por dentro do WhatsApp. Então, essa é uma das primeiras coisas que a gente implementa em operação de consultoria. E aí só que tem o pulo do gato, né? Qual que é a diferença de um spam para um outbound? Né? Esse é um ponto muito importante. Cara, se você pega e liga sem nenhum contexto, fazendo uma abordagem genérica, igual para todo mundo, sempre fazendo as mesmas perguntas, e o cara ele vai ficar entediado nos primeiros 30 segundos de conversa e vai desligar na tua cara. Então, aí que entra o novo outbound. Então, respondendo a tua pergunta, o outbound não morreu, mas ele evoluiu. Porque hoje o cliente está mais exigente. Ele não quer também perder o tempo dele. O empresário, cara, a agenda do empresário é louca. Então você tem que resolver a vida do cara ali, ó, em 30 segundos, ele já tem que te comprar para te dar mais 5 minutos. Se em 30 segundos você não conseguiu vender tua ideia, tua proposta de valor, já era, passa para o próximo. Então, só que como é que em 30 segundos a gente consegue conquistar a confiança do cara para evoluir 5, 10 minutos? Tem que fazer esse trabalho de pesquisa, tem que ser relevante, tem que conhecer muito bem seu cliente ideal e não dá para fazer isso no improviso. E a gente vê também, você fez um trabalho aqui sensacional com a gente lá no LinkedIn. Né? Como é que está essa questão do LinkedIn? E aí? Tá dando para arrancar uns leads lá ainda, né? Cara, e eu falo assim, é muito raro, né? Queria até falar assim, hoje, quem de vocês aí que faz alguma coisa dentro do LinkedIn? Né? Porque o LinkedIn tem muitos profissionais de grandes empresas, né? E aí, o LinkedIn está trazendo alguma coisa? Para nós aqui já trouxe bastante coisa, né? Exatamente. O LinkedIn, isso é muito interessante, né? Assim, para quem não sabe, né? O LinkedIn hoje é a maior rede social profissional do mundo. Tem mais de 1 bilhão de usuários. Só que qual que é a grande diferença, por exemplo, do LinkedIn para o Instagram? Como o LinkedIn nasceu como uma plataforma muito voltada a recrutamento também, então os próprios profissionais têm o cuidado de atualizar suas experiências profissionais. E a gente, então, tem uma base de dados atualizada, rica, que a gente pode fazer N filtros, né? Então, você tem, inclusive, uma plataforma que é voltada para vendas para o LinkedIn, que depois a gente pode falar um pouquinho. Ou seja, né? Você consegue saber quem que é o CEO, quem que é o diretor, quem que é o gerente, quem que é o vendedor. Você consegue saber tudo antes de ligar. Quando você ligar para essa empresa, você vai fazer uma abordagem mais qualificada. Você vai ou não vai conseguir despertar o interesse dessa pessoa? Então, o LinkedIn é uma ferramenta poderosíssima, subestimada, muito mal utilizada. Eu tenho certeza que se perguntar para a galera aí, abre o seu perfil do LinkedIn. Dá uma olhada lá. Muitos clientes, às vezes, quando a gente pede, não lembra nem a senha.
Então, cara, olha o seu perfil. Como é que tá a sua foto? Como é que tá o seu banner? Como é que tá o seu título? Porque ali... E assim, outra coisa legal do LinkedIn, diferente do Instagram, do Meta, que ele quase te obriga que você pague para te entregar para público novo. O LinkedIn, se você faz um conteúdo bacana, ele te fura na bolha das tuas conexões, você entrega organicamente de graça. Eu tive quantas publicações com mais de 100 mil visualizações para público novo? Então, e isso muda o teu jogo. B2B, o cara que trabalha vendendo para executivo, mentoria, high ticket, é o LinkedIn. Você não pode estar fora do LinkedIn. Mas uma coisa, só aproveitando aqui que o Dani falou, uma coisa que a gente não observava aqui na Quinta era o LinkedIn. E aí, a partir da consultoria mesmo com o Danilo, a gente criou um olho ali para o próprio LinkedIn, melhorou toda essa parte. E aí a gente percebeu que era um ganho muito grande, principalmente do que você tinha falado, que era a gente conversava ali e praticamente os leads que a gente pegaram ali no LinkedIn eram leads qualificados. Então a gente está conversando com o dono de empresa e você também consegue estudar o dono ali, você consegue estudar esse lead para depois você fazer uma própria conversão. Isso ajudou muito aqui para a gente. Negócio muito legal, assim, que é o exemplo da própria Kentro. O que a gente fez, né, na Kentro? A gente usou uma tecnologia de Big Data para identificar as pessoas-chave. E aí a gente acionou a mesma base no e-mail e no LinkedIn. Sim. Só que no e-mail, cara, eles abrem, às vezes tem 50% de abertura, que é ótimo, só que a gente tem 1%, 0,5% de resposta. Só que se eu pego a mesma base e ativo no LinkedIn, a gente tem 15%, 20%, 30% de resposta, que foi o que aconteceu na Kentro. Com taxa de qualificação dessas respostas, 70% a 80%. Cara, é muito alto. E ainda o que a gente estava tentando fazer, né? De parceiros indicadores, né? Parceiros indicadores. Então, assim, tem segmentos que ele funciona lindamente. Então, assim, você tem que entender também, né? Por isso que não existe uma estratégia one fits all, né? Que atende a todo mundo. Sim. Porque, igual aqui, a gente está em Montes Claros hoje. Como é que é para vender para o mineiro? Aí a gente tem clientes fora do Brasil, na Alemanha. Cara, vai vender para o alemão. Vai vender para o americano. Agora vai vender para o catarinense no Brasil. Vai vender para o gaúcho no Brasil. Vai vender para o nordestino. Cara, se até nisso a coisa muda, né? Então você imagina. Cara, cada estratégia... Às vezes a mesma empresa que trabalha em praças diferentes vai ter que trabalhar estratégias diferentes. Quem diria empresas diferentes, não é verdade? Sim. Então, assim, cara... Estratégia, a gente precisa sempre considerar o mais importante, que é o cliente. Né? E falando de estratégia, vamos ver aqui, dentro de um contexto assim, do quanto que a gente perde. Né? A gente tem assim, o Kentro como uma ferramenta que mostra a vulnerabilidade das empresas no atendimento e aí acaba mostrando indicadores para que você tenha que melhorar. Por exemplo, a questão de não atender, né, o cliente, deixa lá o lead chega, ninguém atende. Né? Ou o lead chega, demora 1 hora para atender o cliente. Ou mesmo que seja hoje, né, nos tempos de hoje, demorar 10 minutos para atender um cliente, é um problema muito sério de conversão, principalmente dependendo dos nichos aí. E aí a gente chega num ponto que também você ajuda muita gente aí na questão do playbook, né? E aí, como é que funciona essa parte aí para que a gente consiga estruturar tudo isso e que a gente não perca, né? Playbook é uma palavrinha, né? A gente importa umas palavras, né? Então, assim, até para quem nunca ouviu esse termo, playbook no inglês é manual, né? Sim. Então, é como se fosse um manual de vendas, né? E é interessante porque se você não tem um playbook de vendas ou um manual de vendas, imagina que cada um vai fazer do seu jeito e provavelmente vai fazer do jeito errado, né? Então, o que acontece? O conhecimento ele não é melhorado, ele não é otimizado. Então, por exemplo, nesse caso que o Vitor trouxe, né, que você trouxe, uma empresa que está demorando horas para atender um cliente, ou às vezes perde um atendimento, a gente tem vários estudos que mostram que um atendimento em até 5 minutos converte 400% mais. E aí, se você trabalha com tráfego, que já que a gente estava falando de tráfego, você está no Instagram, você viu um anúncio de um tênis, de uma loja X, você clicou, você não comprou. Na sequência vai vir mais 20 igualzinho. Cara, quem que vai levar esse lead?
quem atendeu mais rápido, quem converteu mais rápido, quem fez. E isso no B2B, qualquer segmento é igual. Se você trabalha com, se você vende um sistema, etc. Agora, como é que você faz para mudar isso? Então a gente já sabe, o TMA, né, o tempo médio de atendimento, ele é muito importante, que é o tempo de resposta de você atender o cliente. Como é que você faz sem ferramenta? Como é que você faz sem tecnologia, com planilha? Ou tem muito sistema que também não é bom nisso, né? Então, a Kentro, uma das coisas mais legais que vocês têm, que eu gostei muito de trabalhar com a Kentro aqui na própria Kentro, foi justamente ter essas métricas, ter esse controle. Você consegue criar automações, né, Vitão? Então, imagina que o lead caiu lá e é final de semana, né? É final de semana, cara, mas não importa. Para o cliente, ele está com a dor naquele momento. Sim, então, o que você vai fazer? Você vai botar uma automação. Né? Então, você pode colocar inteligência artificial, automação e o time comercial também em playbook. Né? Então, o playbook, né, para quem está nos acompanhando, é onde você vai documentar os seus processos comerciais e como você vai fazer. Então, por exemplo, essa questão que a gente falou do TMA dos 5 minutos vai estar lá como um requisito que, se você não fizer, vendedor, você vai ser saído. Né? Você tem que bater essa meta, é uma meta de tempo médio de atendimento. O manual que ele fica, que você falou com a gente, que ele tem que estar do lado da cama dele lá, né? Cara, ele tem que tatuar na testa, ele tem que olhar no espelho e ele não vai esquecer. Então, assim, e uma coisa bacana do playbook, ele tem que ser vivo, né? No sentido assim, por exemplo, a gente estava brincando com o tráfego, que está ficando mais caro, tem o imposto e tal. Rapaz, você não vai querer que o seu vendedor demore para atender o cara do tráfego. Sim. Então, assim, mudou as regras, né? E quando muda, a gente vai lá e atualiza no playbook. Então, vamos supor que se ano passado você tinha meia hora que você podia demorar para atender um cliente, agora você vai ter que fazer em 5 minutos. E o playbook a gente atualizou. O jeito de atender vai evoluindo, a gente vai atualizando esse playbook. E aí, então, uma coisa é você cuidar do playbook, outra coisa é você cuidar da execução do playbook. Mas é muito melhor você gerenciar algo que já está desenhado, definido e você pode melhorar do que uma coisa que é totalmente no feeling, no freestyle. A gente não gerencia o freestyle, né? A gente gerencia processos e os processos vão ajudar as pessoas a atingir o resultado. Agora, voltando só no assunto que você falou também, Danilo, que é a parte ali, por exemplo, que é muito importante para o empresário é o tempo de resposta. E também você chegou a falar ali em relação ao lead. E uma das coisas que é vantagem, por exemplo, que a gente implantou aqui, que a gente tem na própria ferramenta do Kentro também, é a parte ali de atender rápido e principalmente a parte ali de utilizar a inteligência artificial para isso. Então, hoje você consegue, por exemplo, para quem é cliente Kentro ou para quem não é cliente Kentro, você já consegue colocar um IA para fazer esse atendimento e aí você pode colocar de várias maneiras. Você consegue colocar, igual você já utilizamos aqui, por exemplo, de um SDR. Então, você tem um IA para fazer o pré-atendimento para ela depois ela analisar e fazer uma transferência para um atendimento humano, por exemplo. E essa parte de IA, Lucas, queria até que você trouxesse um pouquinho mais para a gente poder entender assim, né, como que tá as IAs aí hoje, né? A gente tem visto algumas empresas chamando a gente e falando assim, cara, tô com a IA aqui, mas ela dá muito problema. Como é que tá a IA hoje da Kentro? Hoje, como que funciona? Hoje a gente tem vários tipos de IA, então hoje a gente está fazendo bem personalizado, porque a gente percebeu que o mercado pede isso. O mercado pede essa parte de personalização, mas também a gente aprendeu que tem a possibilidade de trazer para dentro da própria Kentro e a gente, em conjunto com o próprio empresário, faz uma coisa personalizada. Hoje a gente senta com o próprio empresário da Kentro, faz uma coisa personalizada e a gente também vem se adaptando a vários tipos de, por exemplo, o mercado, para um certo tipo de mercado. Né? As vantagens também da gente colocar uma própria IA personalizada é que realmente a gente consegue prever todos os problemas que tem na empresa, ou seja, a gente faz isso junto com o empresário. Então, a gente pega a dor do empresário e traz isso e a gente desenvolve aqui dentro. A gente percebeu muito assim que essas IAs, elas... e a gente até começou um pouco errado e a gente vê que várias empresas hoje no mercado estão fazendo mais ou menos isso, né? Estão entregando a IA lá pro atendente poder colocar lá, escrever o prompt da IA. Olha, você vai olhando aí o que a IA estiver fazendo de errado, você vai consertando esse prompt aí básico que foi criado. Aí
agora a gente viu que as IAs estão muito mais complexas, né? Você hoje tem a questão de programar dentro da IA. E você não só informar um texto ali para ela, um prompt para ela, você tem como programar ali dentro, né? E então aqui a gente mesmo chegou num consenso bem recente da gente trazer a IA para um engenheiro de inteligência artificial para que ele faça isso junto com o cliente. A gente escuta o cliente como se fosse o chat GPT ali, né? Que você abre o aplicativo e conversa com ele. E aí, no final das contas, o nosso engenheiro tem que traduzir isso para uma linguagem realmente ali da IA, para que, no final das contas, ela entregue uma inteligência artificial mais humanizada, né? E tem a questão das funções, né? Que o pessoal fala muito da questão das mensagens, que é legal. Você Sim. tem a função de mensagem. Só que, para resolver um problema de uma empresa, ela tem que estar integrada em outros sistemas, ela tem que fazer um agendamento. Se o agendamento não acontecer, ela tem que dar baixa no agendamento, tem que confirmar o agendamento. Então, são funções. Função de follow-up, função de agendamento, função de consultar um banco de dados, função de pagamento, de se foi pago ou não, consegue analisar tudo isso. Então, você vai concordar comigo, porque hoje, para você montar um IA, é igual o Vitor falou, não é só você chegar e passar para o empresário e ele vai digitar o problema dele, o prompt dele. Hoje é um trem muito mais complexo, que aí entra o que você falou, que é a parte das funções, justamente isso. Então, hoje, com pessoa física, você faz o prompt ali, show, mas para a empresa você hoje precisa de funções, né? E precisa desenvolver isso cada vez mais, né? A gente olhar assim para uma clínica simples. Uma clínica simples. Eu peguei ali uma clínica, eu visitei uma clínica que ela tem mais ou menos aí uns 15 anos que ela existe. E aí eu perguntei para ela assim, qual que é a base de clientes que vocês têm aí? Mais ou menos uns 400 mil clientes. Então, 400 mil pessoas já passaram por aquela clínica. É uma base gigantesca. Né? E não trabalham, né? Não trabalham. E aí, por exemplo, eles não trabalham. Eles colocaram uma IA ali e a IA está dando um monte de problema. Né? Aí a gente vai olhar para ver como que foi feito. Onde que esses clientes estão? Como que foi estruturado esse banco de dados? Hoje, o sobrinho de alguém está desenvolvendo inteligência artificial, está desenvolvendo uma IA aí. E ele consegue fazer muita coisa, né? A IA é relativamente bem fácil de se desenvolver e de fazer. Só que aí, quando pega um negócio no nível profissional bases muito grandes, volume de dados muito grandes, a IA tem que ser muito bem treinada para poder estar desenvolvendo isso aí, né? E o barato sai caro, né? Às vezes, porque assim... retrabalho, né? Quando a gente fala de empresa, o nosso foco tem que ser o retorno, né? Então, por exemplo, ontem eu estava numa academia aqui em Montes Claros, bonitona, tal, a mensalidade lá R$300, mas os equipamentos também são muito bons. Eu pensei, quando esses caras foram comprar o equipamento, ele deve ter pensado, eu posso comprar esse muito caro ou esse mais baratinho. Só que se eu comprar o mais caro, eu também vou poder cobrar mais, porque a experiência vai ser melhor. Ou seja, a decisão é uma decisão de ROI. Todo investimento B2B ou todo investimento em negócio é uma decisão de ROI. E aí, poxa, você vai botar a IA baratinha, cara, ela pode dar o preço errado, você vai ter que arcar com isso. Sim. Teve caso, não teve? Cara que teve que vender um carro por R$1, você viu essa? Teve um caso mesmo, isso foi nos Estados Unidos, Nos Estados Unidos. Outro de passagem aérea. Cara, então você não quer que lá na clínica a IA peça um exame errado, o cliente vai, faz o transtorno todo de pegar os exames, chega lá no médico, não era o que precisava. Ou enfim, não é? Mas essa é uma dor que a gente acompanhou aqui, principalmente no começo da IA, principalmente quando veio para essa parte, principalmente do WhatsApp. A gente percebeu que realmente a gente tem que pegar esse empresário, conectar ele, por exemplo, com talvez um engenheiro prompt da Quinto, para ele entender toda a dor que tem na empresa, para modular isso. E isso faz muita diferença, principalmente para ter esses bloqueios na própria IA, no prompt, para não ter, por exemplo, uma venda de um carro igual aconteceu aí de $1. E a gente tem esse problema, né, do comportamento, de vez em quando, dos próprios brasileiros, né, em si, de tipo assim, eu quero pagar R$2.000 no IA, eu quero pagar menos do que eu pago para um funcionário. Inclusive, essa IA, eu quero que substitua 50% do meu time. Ou seja, ele tem lá 10 pessoas, né, vamos colocar assim que cada um custe, né, não ganhe, né, R$2.000 de salário, mas de custo ali ele vai ter uns 3.000. Vezes 5, dá R$15.000 aí por mês. Aí ele quer que a IA faça o trabalho como se fosse de 15.000.
E aí nós vamos cobrar um valor muito mais baixo para poder fazer uma IA. Eu falo assim, nós estamos ainda na época dos testes e das descobertas, principalmente porque a nossa IA está sendo muito mais cobrada. A gente tem que fazer uma IA o mais humanizada possível. Se a gente entrega uma IA totalmente robótica para o nosso cliente, ele vai falar assim, ninguém vai querer ouvir, né? não vai querer conversar com essa IA, porque as pessoas ainda também não estão acostumadas. Então, você pega, por exemplo, clínicas aí e tudo mais, muita gente com a idade mais avançada, e aí a pessoa vai, se ela perceber que é uma IA, ela já perde a paciência, ela já tem um preconceito normal, é uma nova tecnologia, né? Então, é normal nós, seres humanos, terem um preconceito ali de uma tecnologia que está chegando. E então, vem esse desafio. Da Kentro, inclusive, tentando superar esse desafio, não só da Kentro, como de diversas outras empresas de tecnologia, de estar fazendo uma IA mais humanizada, ou seja, que tem um grau de complexidade maior e, inclusive, por um preço menor, porque o mercado ainda não está aceitando tão bem, né? Isso que você falou que o cliente ele também está nesse processo adaptativo, digamos assim, né? Tem até uma história interessante, talvez alguém não conheça, está nos escutando. Você sabe, lá nos Estados Unidos tem os carros autônomos. E assim, o carro autônomo é feito para não andar com motorista. Mas por que tem o tal do volante lá, não é verdade? É porque o cara que está do lado, ele se sente mais seguro de andar num carro que, se alguém precisar assumir, tem um volante ali. Mas poderia ser, por exemplo, como experiência, podia ser um monte de tela, tal, não precisava ter volante, nem lugar para motorista, não é verdade? E quando a gente fala em inteligência artificial, tem aquela curva de adoção de novas tecnologias, né? Apesar da gente achar que está todo mundo já na era da IA e tal, e o ChatGPT, de fato, tem mais de 1 bilhão, né, de usuários. Mas, na verdade, a maior parte desses usuários ainda não aprenderam a usar. Né? Então, eles são usuários meio... Né? Então, só para fazer pesquisa, né? Ele acha que é o novo Google. Então, assim, você tem todo o mar a ser explorado e tem muita oportunidade aí, com certeza, tanto como uso pessoal, né, da inteligência artificial, como principalmente uso aplicado a negócio. E pouca gente sabe, né? Mas o ChatGPT, ele é uma empresa B2B. Sim. Ele tem a frente B2C, mas a principal receita dele vem do consumo de APIs do sistema, né? Sim. Então, assim, cara, ou seja, as empresas estão consumindo muito inteligência artificial. E a gente, falando de cliente, a gente vê, assim, o quanto que os clientes, né? Aí eu falo, assim, os clientes B2B, né? As empresas mesmo, estão com uma certa dificuldade, assim, até de adaptar a um novo momento que nós estamos passando, né? A gente tem visto muita gente tendo um faturamento aí, tem uma queda de faturamento, né? Principalmente nesse último trimestre que teve agora de 2025, e muito atrelado também ali as conversas dentro do WhatsApp, a questão da própria implementação de CRM. Então, por exemplo, se é uma empresa que tem 15 mil leads, né, tem 15 mil clientes que já passaram ali por você, você, por exemplo, não está conseguindo trabalhar esses 15 mil leads, porque antigamente o pessoal tentava fazer aqueles monte de disparo, né? Inclusive, é uma das estratégias do outbound, né? Tentar provocar ali, através dos disparos ali, os clientes para ver o quanto que alguém responde. Só que essa estratégia, inclusive, está começando a entrar dentro da gaveta, né? O WhatsApp não tem deixado mais fazer esses disparos, né, Danilo? Principalmente o não oficial, né? Que a gente tem. Isso é legal de falar também. A gente tem 3 tipos de coisas aí bacana de falar. Você tem a API oficial, você tem a API não oficial. A API oficial, a gente tem as mensagens de marketing e utilidade, né? Que talvez tenha gente que está acompanhando que não sabe. Então, por exemplo, você na questão da API não oficial, que quando você tem o telefone normal, pessoa física, essa é a API não oficial normal, né? Sim. Então, só que na API não oficial, se você começar a mandar muita mensagem, ele vai te derrubar. Quanto que é muita mensagem? Cara, se você começar a mandar 30, 20, 40, na sequência, ele já vai te dar
primeiro ele te dá um banimento, né? alerta, primeiro ele te dá olha, cara, fica ligado aí, você vai ficar 4 horas sem usar, você vai ficar um Uma dia sem restrição. usar, uma restrição. Sim. Se você insiste, você pode perder o número. E muita gente está enfrentando esse problema e perde o número. E como é que a gente resolve? Você pode usar a API oficial, que tem suas limitações. Né? Então, você não pode botar qualquer mensagem, você tem que aprovar isso lá no Meta, eles podem negar a tua mensagem. E você tem 2 tipos de mensagens. Tem a mensagem de marketing, uma mensagem de prospecção seria uma mensagem de marketing. Eu vou estar falando, por exemplo, de um serviço e vai ter um botão lá, tem interesse, quero saber mais. Quando o cara clica, entra uma IA, por exemplo. Você pode fazer isso. Com o 500 dá para fazer isso, inclusive. Mas as mensagens de utilidade, tem muita gente que gasta muito com o WhatsApp porque não sabe que existe a mensagem de utilidade. Quando você tem uma mensagem de notificação, uma confirmação de um agendamento, enviar um material, por exemplo, de um e-book que o cliente baixou, uma notificação do seu sistema, você deve usar a mensagem de utilidade, que é 7 vezes mais barato. Então, se uma custa 30, 35, a outra vai custar só 7 centavos, 6 centavos. Mas é muito mais barato. Existe um detalhe que você falou aí, Danilo, que é muito importante até para os empresários entender que a API, principalmente a API oficial, tem muita gente talvez tem restrição, mas hoje praticamente todo mundo já está migrando para a API oficial porque o ganho, principalmente com a parceria com a Meta, faz muita diferença. Você imagina, por exemplo, aí, se o empresário ele tem um número principal da empresa banido. Não, olha a dor de cabeça, né? Hoje a gente sabe que o próprio WhatsApp ali é praticamente, a maioria dos empresários, é o canal principal de uma empresa, né? E outro, você não paga para o receptivo, né? Isso é muito legal. Tem gente, bom falar isso. É bom falar, porque quando você está com a API oficial, se, por exemplo, alguém te manda mensagem, você abre uma janela de conversação, Sim. onde você tem 24 horas ali para mandar à vontade mensagem para a pessoa, né? E isso é muito poderoso, porque se, por exemplo, o canal oficial de uma empresa, sempre que um cliente mandar mensagem para você, você não vai pagar para se comunicar com ele por 24 horas. Agora passou 48 horas, e aí? Aí você vai pagar a mensagem de marketing. Que aí você faz o ativo. Isso. E eu tenho um exemplo para trazer disso daí, que é o seguinte. Tem uma empresa que ela tinha ali praticamente 2 pessoas contratadas, fazendo ali troca de chip, porque tentava fazer disparo ali para 10 mil pessoas por dia. Né? E aí trocava de chip. 10 mil com a API não oficial? Com a API não oficial. Esse era corajoso. Esse era corajoso. E tentando fazer ali, né? E tentando fazer. Aí o chip dava problema, aí eles já colocavam o novo número em vários grupos, esquentava esse número, mandando mensagens ali para várias pessoas, e essas várias pessoas também respondendo. Ou seja, fazia ali o trabalhozinho da API não oficial, né? Que o pessoal fazia. E aí tentava vender dessa forma. Dessa forma, vinha para o time dele. De 15 mil, vinha ali para o time dele, vamos colocar assim, 50 pessoas ali, de leads ali, para ele poder atender. Quando ele mudou para a API oficial, ele aumentou um pouquinho o gasto dele. Mas agora, quando ele manda para 10 mil... Os 10 mil recebe. Em 1 hora, mais ou menos, que custa aí para ele poder mandar essa quantidade... Em 1 hora, ele mandou 10 mil. Os 10 mil receberam. E aí, qual que é esse retorno? Aí, o retorno, ele não conseguiu atender. Porque, em vez de voltar 50 leads, começou a voltar, num dia, começou a voltar ali 200 leads, 300 leads. E aí, na medida que também ele foi esquentando e melhorando essa base desses 10 mil leads diário também, e aí ele começou também a pensar um pouco também em investir mais em como eu captar realmente uma lista de 10 mil, mas um pouco mais qualificado, né? Porque, tipo assim, não entrar na internet e procurar uma lista de 10 mil ali, que muita gente faz, inclusive contra a LGPD, né? Usando listas aí que não são legais, né? São frias e tudo mais. E aí tenta fazer isso daí, tentando empurrar. Mas aí a gente tem aí as estratégias, igual lá dentro do LinkedIn, as estratégias que o Outbound já traz, né? Para tentar construir essas listas com mais qualidade e depois faz o disparo e aí tem uma assertividade muito maior, né?
Exatamente. É o que a gente estava falando, que o barato sai caro, né? Cara, quanto esse cara devia gastar com chipeira, com gente para ficar fazendo essa gestão? Cara, se tu botar o custo de hora, de equipe, o custo da chipeira, o próprio custo de chip e tal, da mão de obra. E botar o resultado na ponta, qual é o custo por resultado? Não. Cara, você vai ver que o custo por resultado é muito maior do que você trabalhar com a estratégia correta. Então, assim, por isso que é muito importante, hoje está em 2026, né? Cara, meu, conhecimento é a principal coisa que vai te diferenciar o teu resultado de X para 10X. Se você não investir em conhecimento, está na era da inteligência artificial. As coisas estão muito aceleradas. Não é igual na época dos nossos pais, dos nossos avós, você se formava em direito e você estava com a vida ganha. Você fazia medicina, administração, concurso com a vida ganha. Hoje o mundo mudou, cara. Nem a galera do concurso está 100% segura, né? Então, assim, você tem que estudar inteligência artificial, tem que estar atento, você tem que ter um bom sistema, né? Converse com a galera da Kentro. Você tem que usar as ferramentas corretas. O WhatsApp é o aplicativo mais baixado do Brasil, o segundo é o Instagram. Então, cara, você vai ficar fora do WhatsApp? Sério? Você tem coragem? Não tem como, cara. Não tem como. E eu falo assim, não é só a ferramenta, né? Precisa aprender a usar, né? Então, recomendo também ter um bom consultor ali, né? Ajudando ali a equipe comercial, fazendo as coisas acontecerem ali dentro de um playbook, dentro de um script, né? Construindo isso aí tudo. De vez em quando, talvez o empresário ele acha que não, essas coisas estão muito distantes assim de mim, mas não tá, cara. Entrar em contato ali com empresas como a nossa. Hoje, por exemplo, você pode contratar um Kentro sem consultoria? Pode. Mas quando o nosso cliente contrata com consultoria, a gente tem uma tranquilidade tão grande de saber que ele vai criar processos comerciais muito bem estruturados para poder fazer a empresa dele crescer e tá desenvolvendo cada vez mais. E quando tem gente boa também atuando ali em cima, igual o próprio Danilo mesmo, é um consultor aí. Inclusive, deixa seu Instagram aí, pelo menos para o pessoal te seguir lá, né? E tudo. Isso aí é muito legal. Já vou passar o Instagram. Mas, assim, um ponto importante, assim, a gente que é empresário, a gente precisa contar com especialistas, né? Eu, cara, quase quebrei uma vez que estava com o contador errado. Você sabe que você não economiza em contador e advogado, né? Pois então. Mas você também não pode economizar num bom sistema, num bom especialista para te ajudar na estratégia comercial. Quanto que custa um ano da tua empresa? Bota lá, vai lá na tua DRE, vai ver quanto que custa um ano de venda mal feita. Cara, o custo é caro. E se bota quanto que você poderia ter crescido nesse mesmo ano, às vezes, poxa, o teu mercado... Você fala assim, poxa, cresci 30%, tô grandão. O teu mercado cresceu 20%, cara, você não cresceu quase nada. Então, você podia ter crescido 2 vezes. Por que você não cresceu 2 vezes? Ah, não, porque fulano, ciclano... Cara, você é responsável, você é um empresário, você tem que... É tua responsabilidade colocar as pessoas certas no lugar certo, fazendo a coisa certa. Se você não escolhe também as pessoas certas, é igual cozinha, né? Pega a melhor receita, bota os ingredientes ruim, estragado, vai ficar bom o prato? Sem qualidade não vai dar certo. E as pessoas são... o ingrediente do nosso negócio. Então, assim, e você pode ter pessoas internas e você pode ter pessoas externas que vão estar dando suporte para o crescimento do seu negócio. Poxa, se você está com um desafio tributarista, você não vai falar com um advogado tributarista? Sim. Você está com desafio comercial, me chama lá. Agora esse Instagram é Danilo Conrad, meu Instagram, meu LinkedIn também é Danilo Conrad. Então, a gente... pode ajudar você, podemos fazer um diagnóstico gratuito também da sua operação comercial. Eu tenho certeza que, se tiver dinheiro na mesa, a gente vai pegar. Ótimo. Bacana. E aí, Lucas, tem alguma consideração assim, final? Não, eu acho que é só agradecer aí a presença do Danilo e tudo. Aí eu já vou dar até uma prova social, sabe? Falando assim, a diferença quando a gente contratou o Danilo, a direção da Kentro, por exemplo, analisou, né, tudo. E na contratação do Danilo, era uma dor que a Kentro tinha, principalmente ali da gente mapear os canais de vendas, né? E aí a gente mapeou canais de vendas com o Danilo aqui, ele acompanhou, principalmente, igual o Vitor falou ali, a parte do LinkedIn fez um diferencial, o Playbook fez um diferencial para a gente também, isso estruturou muito o time nosso aqui. E igual falou, uma consultoria faz uma diferença, principalmente para a gente aqui, para o empresário
isso ajuda também, né? Não adianta a gente tentar construir só com as nossas mãos, né? Eu falo assim, quando a gente tem mais mão para colocar no bolo, inclusive isso a nível assim de resultado, vale muito mais a pena, porque se a gente for parar para poder estudar os cursos e tudo mais, isso demora muito tempo. E o tempo é assim, passou um dia, é um dia a menos de venda, né? A meta que o vendedor tem que bater, ele olha lá, ele tem 25 dias ali no mês ali para ele poder vender, aí você perdeu ali 2 dias, 3 dias, 4 dias, só vai só aumentando a meta diária que ele tem que vender, né? Então, isso daí cada vez fica mais difícil. Então, também te agradecer muito aí pelo grande trabalho que tem sido executado aqui na Kentra, aqui, pela parceria de sempre, né? A gente tem tentado crescer bastante aí, implementado. Crescido, né? A gente tem aquela dificuldade de colocar, né? Porque o consultor é assim, pô, cara, o cara tem várias ideias assim fantásticas e de vez em quando fica assim a nosso cargo realmente colocar tudo para executar, que é sempre um desafio muito grande, né? E falar aí para quem está nos assistindo aí também que a Kentro é um sistema que ela faz essa questão de CRM. Ela tem a questão de CRM exatamente para poder executar muito bem o playbook ali. Quando é criada a estratégia ali, o Danilo faz isso muito bem, ele cria a estratégia ali. Pode ser de outbound, pode ser do inbound ali também, né? Das pessoas que estão vindo também para dentro da empresa. E dentro do CRM a gente tem as etapas onde que o lead vai cair ali e ele vai ser trabalhado de acordo com o que o playbook estiver falando. Tendo scripts, tendo pontos de contato. Se o cliente não responder, se o cliente recusar por algum motivo, né, específico ali, então ele tem o que falar, né, pelas objeções, né? Uhum. Então o cliente vai dando as objeções e você vai construindo isso tudo dentro de um CRM para ficar tudo bem organizado. E no segundo passo, você também tem a possibilidade de contratar uma IA para poder estar fazendo isso. Não é estalando os dedos que você vai ter uma IA dentro do seu setor comercial. Estava até dando uma estudada. Hoje, se você tem um setor comercial bagunçado e você fala assim, vou colocar uma IA para funcionar aqui, a IA vai funcionar bagunçada, porque ninguém reproduz fora da sua espécie. Sim. Todo mundo reproduz de acordo com a sua espécie. Então, se você tem um comercial bagunçado, você vai passar as informações ali para o engenheiro de prompt totalmente bagunçado. Sim. Então, você também tem que organizar. Você tem que ter hoje... Nós estamos num período de transição. Daqui 1 a 2 anos, eu acredito que já no ano de 2027, a gente não vai ter mais atendente humano. A gente vai ter atendente IA. Isso daí pode ser muito rápido, principalmente dependendo da evolução que a IA fizer durante esse ano de 2026, que toda vez que evolui é sempre uma surpresa muito grande. Então, enquanto a gente está na transição, a gente precisa ter uma IA mais humanizada, uma IA que o seu cliente, né, o cliente seu aí, ele não perceba que é uma inteligência artificial conversando com você, que se torne um pouco mais tranquilo. E se acontecer alguma coisa que ela não sabe resolver, ela transfere para um atendente humano. Uhum. E aí, os guarda-reios, né? Os guarda-reios. As possibilidades de fazer essa transição rápido, transparente, sem depender de nenhum supervisor ficar olhando. A gente viu que tem uns sistemas aí que tem no mercado que tem que ter um supervisor da IA. A IA tem que ter um supervisor, porque se a IA não conseguir responder, ele não transfere para um atendente humano. Ela fica lá tentando resolver e aí só bagunça mais. Então, tomem muito cuidado com os sistemas que vocês contratam, porque se vocês colocarem um sistema que vai ficar dependendo de gente ficar supervisionando a sua IA, aí não tem mais tanta finalidade, não tem mais tanto sentido. E quando entra na questão do B2B, é assim, o quanto que você está apostando, inclusive, lá os seus leads, né? Então, você está gastando quanto? Quanto que custa seu setor comercial com o setor de marketing? Está trazendo os leads para a sua IA ter possibilidade de falhar? Uhum. É muito importante que você não corra esse risco. Então, sempre quando for colocar uma IA para funcionar, principalmente no início, você coloca
com várias ressalvas, né? Ó, se acontecer isso, já transfere para o atendente, não deixa nem ela resolver ainda. E tenha uma IA ali de teste para você poder ir testando e tudo, até você ver que ela, melhorando, né? ela vai melhorando, e aí você vê que ela pode ser melhorada e tudo. E aí, não, agora ela já está muito, muito bem nesse tipo de ponto, aí você atualiza a IA lá que está em funcionamento. Mas ainda nós estamos nesse período de transição, né? Então, é falar para o cliente da Kentro aí que não tem IA, para quando for olhar um IA, considerar tudo isso e considerar aqui com a gente também, porque nós começamos a desenvolver IAs realmente muito boas, IAs que integram nos sistemas, IAs que fazem ali a parte de banco de dados, e fazem, inclusive, essa parte que vocês citaram de fazer as automações, as confirmações de agenda. Ela mesma já pega e já está fazendo isso tudo. Mas isso não é no instalar de Vocês já estão há anos fazendo. Estão cheio de case em vários. Clínica médica, então, poxa, quantas clínicas médicas vocês rodam, né? Então, são centenas de clínica médica. Uma coisa é você pegar o teu sobrinho que vai aprender com você, não é verdade? Outra coisa é você ter um time que já botou 500 clínicas de inteligência artificial para rodar. É outra coisa, né? E aí é a velha história do ingrediente que a gente acabou de falar. Cara, quem é que você vai botar para fazer o teu jantar aí de gala, né? E assim, o nosso sentimento, né, a nossa vontade, né, era de realmente pegar o conhecimento das 500 clínicas aí, por exemplo, e quando vir um cliente novo, a gente chegar ali e falar assim, cara, a gente já vai trazer isso aqui tudo pronto. Só que, infelizmente, o cliente daquela clínica, ele tem várias personalizações para fazer, ele usa outros sistemas, né, e tudo mais. Então, pessoal, é o seguinte, nós estamos numa época de desenvolvimento assim, de IA, não é no estalar de dedos, mas é ali no tempo de maturação dessa IA. Então, dá para colocar um IA de um dia para o outro? Dá, mas você não pode colocar ela para fazer muitas coisas, né? Ela vai fazer algumas coisas ali, e o que ela não souber fazer, transfere para o atendente e você vai conseguir visualizar todos esses movimentos, né? E tudo que é grande começou um dia pequeno, né? Sim, então, não é diferente também dentro da inteligência artificial no teu negócio, porque você não vai começar com uma complexidade gigante. Eu gosto de dizer que a gente faz tudo em camadas, né? Como é que implementa um CRM? Primeiro você tem que saber o processo. Você tem que conhecer o funil, né? Você tem que conhecer como que sua empresa trabalha. Aí você vai ver quais funis você vai trabalhar. Você vai ter funil de pré-venda, de venda, de pós-venda, você vai fazer um follow-up também, né? Follow-up. Então, assim, tudo começa do começo, camadas, né? A gente brinca o meme, né? Que falou agora. Começa e depois melhora, não é verdade? Exatamente. Então, assim, isso não é diferente. Você começar e melhorar é uma estratégia. E o que você não pode fazer é não começar. Você não tem problema você começar pequenininho e vai acompanhando, porque está todo mundo também aprendendo, está todo mundo também nessa jornada. Agora, se você não começar, a coisa vai ficar ruim para você. Eu falo aí, quem está entrando em 2026 e já não tem uma IA em desenvolvimento, não é que ela precisa estar ali na sua frente ali atendendo. Você já está atrasado, porque tem muitas empresas que já contrataram e ela já está apanhando ali da IA, está apanhando, está perdendo até cliente por conta disso. Mas é o seguinte, o conhecimento que essas empresas estão gerando ali para elas, quando chegar, igual, por exemplo, se a gente tiver uma atualização de IA que meio que já resolve esse problema da IA passar uma acessibilidade robótica ainda, né, e tudo mais, e ela ficar mais humanizada, assim, de forma que a gente nem vai conseguir perceber quando a gente entrar em contato com as empresas, se isso acontecer, uma atualização que pode ser amanhã, cara, essa empresa acabou, ela só vai implementar isso e vai olhar para dentro da estrutura dela ali e vai conseguir reduzir ali bastante o custo operacional de mão de obra dela, né? E assim, você pode reduzir, mas você pode também melhorar o uso do recurso humano, né? Exatamente. Porque, cara, você libera o tempo Realocar, dela, né? Você libera o tempo dela para fazer a coisa que o ser humano é bom. O que o ser humano é bom para fazer? Se conectar. Sim. O ser humano é muito bom no aspecto criativo, né? Ele é muito bom de você
se comunicar, a gente, em geral, né? Alguns não, mas enfim. Agora, a inteligência artificial, ela consegue analisar a quantidade de dados infinita que a gente não consegue, cara. Eu vou competir com a IA para analisar dados? Eu não vou me juntar com ela. Não é verdade? Só para a gente encerrar, né? A gente já está chegando no nosso fim, infelizmente, né? Mas eu vejo assim, né? Muitos clientes que entram aí que eles têm muitos leads, sabe? E eles infelizmente não são tão eficientes ao ponto de vez em quando fazer um investimento para contratar mais pessoas para a própria equipe. Então a gente vê principalmente empresas aí na área de ressonância magnética, né? Nessa área aí de exames laboratoriais, que tem uma demanda assim, muito grande. Infelizmente, eles não conseguem se tornar eficientes ao ponto de, tipo assim, poxa, tá chegando aqui 1.000 pessoas, eu consigo atender 1.000 pessoas. Não, tá chegando 1.000, eles conseguem atender 100, 200 pessoas. E 800, assim, vai por ralo, sabe? E gera reclamação. Gera reclamação e tudo. Mas, beleza, eles têm outras formas de atender, aí de vez em quando o cliente perde a paciência e vai presencial mesmo, resolve de outra maneira ali, até pela a institucionalidade ali da própria empresa, né, em si. Então, ela é uma empresa muito bem posicionada, aí o cliente até releva, né, vamos dizer assim, o atendimento ali dentro do WhatsApp. E aí, o que a gente propõe, né? Propõe, literalmente, melhorar a eficiência com a IA nessas empresas, sabe? Você consegue implementar uma IA e essa IA ela vai fazer o mais difícil que o seu atendente demora muito tempo para fazer e você, na verdade, não vai demitir pessoas com isso. Na verdade, você vai criar mais posições de atendimento, porque a IA vai conseguir tornar ela tira o gargalo, né? Ela vai tirar o gargalo e o ser humano vai fazer o que ele é bom. E a melhor pergunta que tem, né? Por exemplo, e aí, quem atende quando sua empresa está fechada? Você poderia muito bem colocar um IA. Então, no sábado, no domingo, feriado... Não, e assim, você vai falando de clínica, né? Cara, uma das maiores dores de clínica é o cancelamento, né? Você agendou, o cara não aparece. Porra, faz a conta aí, né? Faz a conta aí. Quanto que é a tua consulta? Como é que é a sua taxa de não comparecimento nos agendamentos? Multiplica. Cara, você pode estar deixando 70 mil reais. Ontem eu estava falando com um cliente, o cara era R$350 o preço da consulta, quanto que era? 150, 100 agendamentos por semana, com 30% de não comparecimento. Eu fiz as contas ali, era 70 mil reais. Cara, 70 mil reais, imagina, se você não elimine, porque não dá para eliminar, né? Mas que você reduza pela metade. Aqui tem cases de reduzir 60%, 50% a taxa de não comparecimento. Pô, você bota 35 pau no bolso, não é bom? O que você vai fazer com 35 mil? Você vai passear? Você vai tirar um projeto? Vai fazer uma viagem? Não é? Então, assim, e essa é uma dor, taxa de não comparecimento. Você tem a taxa, a gente estava falando do TMA, né? O tempo médio de atendimento. Cara, você provavelmente está perdendo faturamento também porque está demorando para atender. Final de semana, pior ainda, não é? Sim, não, com certeza. Né? Então é isso, pessoal. Né? Queria agradecer aí a presença do Danilo. Tamo junto aí. Se Deus quiser, depois vamos ter mais episódios aí com ele. Aí, ele né? vai voltar, ele falou. Eu vou voltar, aí, com certeza. Gostei da água aqui, boa demais. Coisa boa. Então é isso, né? Obrigadão, pessoal. Espero que vocês sigam a gente lá no Instagram, lá no Kentro Sistemas Inteligentes, né, no nosso Instagram, e no YouTube também, Kentro Sistemas, né? Estamos com vocês aí para poder somar mais e tá fazendo sua empresa crescer com eficiência, fazendo a gestão daquilo que muitas vezes o empresário acaba deixando de lado, que é o atendimento, né? Atendimento é uma das coisas mais importantes que tem dentro da empresa. Se você tiver um atendimento ruim, você não consegue desenvolver muito bem a sua empresa. Então, para você ter a excelência de atendimento, não é simplesmente estalando os dedos. Você precisa olhar para ver como que estão seus atendimentos, descobrir os gargalos, implementar scripts, ter ali uma estratégia, um playbook para poder funcionar tudo certinho e executar com perfeição. E depois que você executar, ainda monitorar, porque você vai ter várias oportunidades de melhorar cada vez mais esse atendimento. É um processo contínuo e infinito.
o time só respeita o que você inspeciona, né? Se você não inspecionar, cara, tchau para você. Porque, assim, as pessoas acabam não executando, né? Então, e se eu tenho uma outra frase que eu falo assim, cara, se não tá no sistema, não existe. Você pode até ter Você um não playbook. consegue fiscalizar, né? Cara, aí você não inspeciona, não consegue. Se não tá no sistema, cara, não existe. Tem que ter um campo lá. Cara, você vai ter que apertar esse botão quando o cara falar isso, beleza? Então, combinado. Agora, apertou o botão? Não apertou. Cara, então vai e faz de novo. Não é? Então, tem que ter o processo... processo, tecnologia e pessoas, né? A gente tem que estar trabalhando tudo integrado. Show de bola. Muito obrigado. Viu? Beleza? Falou então, pessoal. Um abraço.